Fala galera, sou eu PB, já tô aqui em Brasília, saí cedinho do Rio de Janeiro, partindo para Manaus. Meu voo já tá embarcando ali, eu tô vendo aqui a fila, o pessoal já entrando no avião. E daqui a pouquinho eu tô aí em Manaus com a galera manauara, lá no AD Concursos. É sempre um motivo de muito prazer estar rodando o Brasil para treinar vocês, para serem aprovados e dividindo o nosso conhecimento. Vi que minha mãe entrou na live aí, Cristina Gravatar, um beijo mãe. Tô aqui em Brasília, mãe, tô indo para Manaus hoje. Amanhã eu tô em Manaus o dia inteiro. Nath, um beijo. Bom, galerinha, amaram a aula de ontem? Que legal. Para quem não participou do Gabaritando ontem, a aula já está disponível gratuitamente no site do Portal F3, beleza? Então, se vocês puderem, divulguem aos amigos que o aulão de ontem está disponível gratuitamente no site do Portal F3. E tá rolando agora, quando vocês acabarem aqui essa live, tá rolando agora uma revisão de processo civil gratuita com Fábio Milhomes, o doutor Direito, no site do Portal F3. Quando vocês acabarem essa minha live aqui, corre pro site do portal que tá rolando um revisaço de processo civil gratuito com sinal aberto, tá lotado, lá no Rio de Janeiro lotado, e mais de 2.000 pessoas online conectadas. Bom, vamos lá? Deixa eu começar um bate-papo rápido, que eu abri esse periscope aqui, assim, e deixa eu avisar, hoje de noite, no periscope do Amo Direito, a gente começa um revisaço, às 10 mais, de várias matérias. Eu, Rafa, Juliana Monteiro em trabalho, Isabelle Gravatar em processo de trabalho, Cláudia Serpa em penal, Bia Abraão em processo penal e Cláudia Molinari em ADM. A partir de hoje, todo dia, no periscope do Amo Direito. Acompanhe a divulgação no Instagram, que os horários vão ser divulgados no meu Instagram, no Instagram do portal, no Instagram do Amo Direito. Tá certo? Não deixem de acompanhar. Todo dia vai ter um professor diferente puxando um revisaço de 3 horas de noite, só dica no alvo, pra gente gabaritar as 10 mais de cada matéria, beleza? Bom, vamos lá. Rapidinho, que eu tenho aqui 10 a 15 minutos com vocês, eu quero fazer umas dicas boas de tributário que não deu tempo de eu dar ontem, sobre os tributos em espécie. Vamos lá. Todo mundo junto comigo agora, tá certo? Vejam bem. Qual ente federativo pode instituir qual tributo? Vamos todo mundo comigo. De quem são as competências tributárias para a instituição de tributos? Qual ente federativo pode instituir qual tributo? Vamos lá? Vejam só. Impostos. A gente tem que se ligar que existem 3 impostos de competência dos municípios, 3 impostos de competência dos estados e todos os outros são da União. Na sua prova, se a banca trouxer uma questão de competência, os municípios têm competências para 3 impostos, os estados têm, em mim, competência para 3 impostos, o Distrito Federal cumula esses 6 e qualquer outro imposto é de competência da União. Na sua prova, você tem que lembrar que o município ele pode instituir 3 impostos, IPTU, ITBI e ISS. Não, Renatão, IPTU, ITBI e ISS. Você vai encontrar no artigo 156 da Constituição. 156 da Constituição. Os municípios podem instituir IPTU, ITBI e ISS. Os estados podem instituir ITCMD, ICMS e PVA. Anote, está no artigo 155 da Constituição. Os estados podem instituir ITCMD, ICMS e PVA. São os 3 impostos de competência dos estados. O Distrito Federal cumula esses 6. Se quer na sua prova, o DF exerce a chamada competência cumulativa tributária. O DF cumula os 3 impostos estaduais e os 3 municipais. Vamos recapitular? Quais são os 3 impostos do Estado membro, dos 26 estados? ITCMD, que quer dizer transmissão, causa mortes e doação, ICMS e PVA. Os estados cobram ITCMD, ICMS e PVA. O que é ICMS? É um imposto sobre circulações de mercadoria, é um imposto sobre operações de circulação de mercadoria e 2 tipos de prestações de serviços, que é o S de ICMS. O Estado só tributa 2 tipos de contrato de prestação de serviços: serviços de comunicação e serviços de transportes intermunicipais ou interestaduais. Então, quais são os 3 impostos dos estados? ITCMD, que é o imposto sobre transmissões causa-mortes, herança, legado e doação, ITCMD, ICMS e IPVA. No ICMS, o Estado tributa operações que promovem circulações de mercadoria e apenas dois tipos de contrato de prestação de serviço: os serviços de comunicação e os serviços de transporte intermunicipal e interestadual. E o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor Terrestre.
lembre que não incide IPVA sobre embarcações aeronaves, sobre avião, sobre iate, saveiro, não incide, só sobre veículo terrestre, carro, ônibus, ok? Caminhão, embarcação aeronave não. E os municípios IPTU, ITBI e ISS, beleza? O Distrito Federal, cara, cumula esses 6 impostos. Se cai na sua prova, o Distrito Federal é o único ente da federação que pode instituir 6 impostos. Os 3 estaduais, ITCMD, ICMS e IPVA, os 3 municipais, IPTU, ITBI e ISS. Tudo bem? Bom, sobram para a União outros 7 impostos, que são os 4 impostos extra-fiscais e mais 3 impostos fiscais do dia a dia, básicos, ordinários. Quais são os 7 impostos da União? Os 4 extra-fiscais e os 3 fiscais. Vamos lá, grande Izan, vamos gabaritar, Izan. Quais são os 4 impostos federais extra-fiscais? Quem puder, galera, convida os amigos aí, como o Izan fez, ó. Convida os amigos para entrarem na live. Quais são os 4 impostos federais extra-fiscais? Vocês se lembram? Com a mãozinha? II, IE, IPI e IOF. II, IE, IPI e IOF. E além desses 4 impostos, II, IE, IPI e IOF, a União ainda utiliza outros 3, que formam os 7 impostos da União. Falo do imposto de renda, que é o IR, pessoa física ou pessoa jurídica. Falo do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Meu voo. E, por fim, falo do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, vamos recapitular. Quais são os 7 impostos da União? II, IE, IPI e IOF, que são os 4 impostos extra-fiscais. Obrigado, Jana. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, II, IE, IPI e IOF. Além do II, IE, IPI e IOF, que são os impostos extra-fiscais, a União tem também competência para instituir o IR, Imposto de Renda, ITR, Imposto Territorial Rural e IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, tudo bem? Desses 7 impostos da União, o IGF é o único que ainda não foi instituído. Ele depende de uma lei complementar para que possa ser instituído. Então, só se pode instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas se for feita uma lei complementar para definir o que é fortuna, definir quando é pequena, média ou grande, e aí, definidas as grandes fortunas, poderá aí sim ser instituído o IGF. Então, dos 7 impostos da União, se cair na sua prova, o único que ainda não foi instituído é o Imposto sobre Grandes Fortunas, do artigo 153, inciso 7 da Constituição, o IGF, que depende de uma lei complementar. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, se voltarem a existir no Brasil territórios, não existem hoje, certo? Mas podem voltar a existir. A União pode, por lei complementar, criar outros territórios federais, correto? Vamos lá, qual é o seu nome mesmo, menina? Eu nunca lembro o seu nome, é Ludmila, eu sabia que era Ludmila. Vamos lá, Lud, vamos lá, Marcelinha, vamos lá, Celão, turma da noite é do Portal F3, vamos lá. Então se liga, se voltarem a existir territórios e te perguntem na sua prova, vem comigo. Já está disponível gabaritando no site do portal. Se cair na sua prova, voltando a existir territórios, território não é ente federativo, território não tem autonomia, o território pertence à União. Então preste atenção, se cair na sua prova, no território federal, quem mora no território paga imposto para quem? A União cumula os impostos estaduais com os federais, ok? Então quem mora em território paga IPVA para a União. O estabelecimento que vende mercadoria paga IPVA para a União. Se alguém morrer, deixa herança, o herdeiro recebe e paga o ITCMD para a União. Então a União cumula os impostos estaduais com os dela, que são os federais, nos territórios. E se esse território não for dividido em município, Loli, quero te ver em Manaus, hein, Loli? Quero te ver, tá? Eu vou fazer uma surpresa pra galera de Manaus aí. Me mande uma mensagem, Loli, no meu Instagram. Me mande um direct no meu Instagram, tá? Vou te contar uma surpresinha que vai ter em Manaus. Me mande uma mensagem no direct do Instagram. Então vejam, tá certo? Se liguem, todo mundo comigo aqui. Galerinha, se tiver território, a União cumula os impostos estaduais com os federais e se porventura, Netão, vai ser lá no AD Concursos. Se porventura esse território não tiver município, a União também cumula os impostos municipais. Ou seja, a União fica com os impostos municipais e estaduais, mas desde que não tenha município no território. Porque reflita, se for um território que tem município, como era o território do Amapá até 88, o território de Roraima, tinha municípios. O município cobra o imposto, não tem por que a União acumular. Mas se for um território que não tem município, como era Fernando de Noronha,
Bingo. Aí, sendo um território que não tem município, como era Fernando de Noronha, a União cumula os municipais, entenderam? Vamos aí saudar a professora Cláudia Molinaro, galera, a maior professora de direito administrativo do Brasil. Quem não segue ela ainda, siga que essa mulher foda dando aula de administrativo. Clica o dedinho em cima dela aqui, ó. Ela é professora titular do Portal F3, professora da Escola da Defensoria Pública aqui do Rio. Essa mulher é uma monstra dando aula de administrativo. Quem não seguiu ainda, segue a amada Cláudia Molinari. Tá certo? Beijão, Claudinha. Tô aqui em Brasília, embarcando para Manaus. Já tô encerrando já meu embarque, eu vou ter que correr. Peguei um McDonald's aqui, ó, para tomar café no avião. Vou tomar café no avião. Bom, vamos lá. Então, entenderam? Gente, além desses 13 impostos, todo mundo comigo, vamos lá, vamos repetir? Os 13 impostos, os 3 dos municípios, os 3 dos estados e os 7 da União. Quais são os 3 dos municípios? IPTU, ITBI e ISS. Quais são os 3 dos estados? ITCMD, ICMS e PVA. Quais são os 7 da União? II, IE, IPI, IOF, IR, ITR e IGF, certo? Beleza, tamo junto? Tamo junto. Além desses 3 impostos, a União ainda pode instituir os chamados impostos residuais. Vamos lá, cá, amo vocês de jampa. Instituir os impostos extraordinários de guerra. Então, ó minha mãe aqui mandando eu correr, ó. Estão me chamando aqui, mãe. Então, já tô indo, mãe, já tô indo. Cristina Gravatar é minha mãe. Já tô indo, mãe. Eles têm que chamar meu nome, pô. Tem que chamar meu nome. Atenção, senhor Pedro Barreto, essa é a última chamada. Porra, estudei pra cacete, tem que chamar pelo nome. É o prestígio que a gente recebe quando a gente estuda. Chegar no aeroporto e ser chamado pelo nome. Atenção, senhor Pedro Barreto, essa é a última chamada do voo, quando este voo 3608 com destino a Manaus. Então, pô, tô esperando os caras anunciarem meu número no microfone. Estudei muito. Quero ser chamado pelo número da minha OAB, não. Meu nome é Pedro Barreto, tem que me chamar no microfone. Vamos lá. Então, a União pode instituir impostos residuais e pode instituir impostos extraordinários de guerra. Aí é que Rafa infarta comigo. Rafa vem para o aeroporto comigo, Rafa infarta comigo. Rafa não aguenta essa pressão, essa minha agonia não, esse meu ritmo frenético. Vamos lá. O que são impostos residuais e o que são impostos de guerra? São diferentes. Impostos de guerra são impostos que a União pode instituir se estiver acontecendo uma guerra externa, na iminência de começar ou já acontecendo, para levantar dinheiro por conta da guerra. Imposto extraordinário de guerra, vejam, é um imposto transitório, temporário, é só durante a guerra, é só para pagar as despesas da guerra. Então a União pode, se tiver uma guerra externa acontecendo ou na iminência de começar, a União pode instituir impostos extraordinários para a guerra. Agora, impostos residuais... Meu voo. Impostos residuais é diferente. Os impostos residuais, a União pode criar a qualquer momento. Não depende que esteja acontecendo a guerra ou na iminência de começar. Os impostos residuais podem ser criados a qualquer momento pelo Congresso Nacional. Impostos residuais seriam novos impostos para o dia a dia, de caráter permanente, definitivos. Então pega, além dos 13 impostos do dia a dia, a União pode instituir impostos extraordinários de guerra e pode instituir impostos residuais, tudo bem? São diferentes. Os impostos extraordinários de guerra, a União só pode instituir se for por conta de uma guerra externa, já acontecendo ou na iminência de se iniciar. Esses impostos extraordinários de guerra, percebam, são tributos transitórios. Vão ser criados, vão levantar dinheiro para se utilizar na guerra, acabou a guerra, pagar as despesas, eles cessam e eles vão cessando gradativamente. Perceberam? Impostos residuais não. Impostos residuais são impostos permanentes. Impostos, opa Mara, quero comer um rodízio de tambaqui ali no Banzeiro. Com certeza a gente vai comer esse tambaqui no Banzeiro. Me chame aí no privado que eu estou juntando a galera para comer um tambaqui no Banzeiro hoje, tá? Me chame no Instagram, vai no meu Instagram e manda uma mensagem no privado. Então vejam, impostos residuais, todo mundo atenção agora, hein? A União só pode instituir por lei complementar, isso inclusive caiu na última prova passada da OAB. Só por lei complementar é que a União pode instituir impostos residuais. Se a União instituir impostos residuais, preste atenção, tem que ser por lei complementar, anote que o que eu vou lhe falar agora é o que mais cai na prova. Impostos residuais não são impostos permanentes, definitivos, não tem nada a ver com guerra. O Congresso Nacional pode chegar essa semana e criar um imposto residual e ele vai ser o 8º imposto da União, que já tem 7. Esses impostos residuais têm que ter obrigatoriamente, anota isso que isso cai, fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos que já existem. Se a União quiser criar impostos residuais, esses impostos residuais têm que ter base de cálculo e fato gerador diferente dos impostos existentes. Então, por exemplo, a União não pode instituir um imposto residual e que tenha como fato gerador oferir renda, porque já existe imposto de renda. A União não pode instituir um imposto residual que tem como fato gerador ser proprietário de veículo automotor terrestre, porque já tem esse imposto. Então, impostos residuais nada mais são do que outros impostos para o dia a dia, para aumentar a arrecadação do orçamento,
que a União pode criar por lei complementar, não pode ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo dos impostos existentes e tem que ser sempre por lei complementar, diferente dos impostos de guerra, que podem ser instituídos por lei ordinária. Basta a lei ordinária para os impostos de guerra, e é evidente que como guerra é algo relevante e urgente, se liga, cabe medida provisória para instituir imposto extraordinário de guerra. Então os impostos extraordinários de guerra, eles podem ser instituídos por lei ordinária, por medida provisória, já os impostos residuais só por lei complementar, nunca medida provisória, nunca lei ordinária. Guarda essa, guarda que se cair na prova vocês não erram. Se a União criar por lei complementar um imposto residual, ela é obrigada a entregar 20% de toda a receita arrecadada para os estados. Olha que legal, os estados, eles são sócios em 20% da arrecadação desses eventuais impostos residuais que a União institua. Se a União vier a instituir imposto residual, anota isso que isso cai na prova. 20% da receita é destinada para os estados. A União só fica com 80%. Tudo bem até então? Então vamos lá? A União pode criar quais impostos? Além dos 7 impostos ordinários do dia a dia, II, IE, IPI, IOF, IR, ITR e IGF, além desses 7 impostos do dia a dia, a União pode inventar outros impostos para o dia a dia que não estão previstos na Constituição. São os impostos residuais. Se ela quiser, ela pode instituir, desde que faça por lei complementar e que eles tenham fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos que já existem, ok? Ela pode. Vamos lá, Robert. Ela pode. Agora, no caso de uma guerra externa, só se tiver uma guerra acontecendo na iminência de começar, a União pode criar impostos extraordinários de guerra. Esses impostos extraordinários de guerra não têm nada a ver com os impostos residuais. Impostos extraordinários de guerra são impostos que a União pode criar no caso de uma guerra, e apenas isso. Basta a lei ordinária, pode ser por medida provisória, não precisa de lei complementar, entenderam? Bom, cuidado, porque numa guerra externa, a União, para levantar dinheiro, pode criar 2 tributos diferentes. No caso de guerra externa, a União pode criar tanto os impostos extraordinários de guerra como os empréstimos compulsórios. Ou seja, para levantar dinheiro para a guerra, a União tem 2 caminhos. Impostos extraordinários de guerra, do artigo 154, inciso 2, Rick, e os empréstimos compulsórios para a guerra, do 148.1. Qual é a diferença? Se a União quiser levantar dinheiro para a guerra criando empréstimo compulsório, tem que devolver o dinheiro, porque empréstimo é um tributo que quando você paga é emprestando. Então a União usa o dinheiro para custear a guerra, mas tem que devolver. E 2, empréstimo compulsório é por lei complementar. Então a União só pode instituir empréstimo compulsório por lei complementar. Entenderam? Então empréstimos compulsórios, seja para guerra, seja para calamidade, estou indo, mas já estou aqui na fila, vou ser o último a entrar. Seja para guerra, seja para calamidade, seja para investimentos públicos urgentes, empréstimo compulsório é sempre por lei complementar. Então preste atenção, vamos recapitular para fechar essa live aqui que eu já vou ter que embarcar. Vamos lá? A União tem competência para instituir quais tributos? Vamos lá? Quais são os impostos que a União pode instituir? Os 7 impostos dela, ordinários, já previstos na Constituição, os 7. Desses 7, você sabe que um não foi instituído ainda, que é o IGF, que depende de lei complementar, o Imposto sobre Grandes Fortunas, e os outros 6 já foram instituídos, correto? A União pode instituir 7 impostos do dia a dia. Falta instituir um, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, depende da lei complementar. Já instituiu os outros 6. Quais são esses outros 6? O Imposto de Renda, o Imposto Territorial Rural, o ITR, e os 4 extrafiscais, II, IE, IPI e IOF. Tudo bem? Os municípios podem instituir 3 impostos, IPTU, ITBI e ISS. Cada município já instituiu os seus. Os estados podem instituir 3 impostos, todos os estados já instituíram, ITCMD, ICMS e PVA. O Distrito Federal já instituiu os 6, porque ele tem competência cumulativa. O Distrito Federal tem os 3 impostos estaduais, mais os 3 municipais. ITCMD, ICMS, PVA, IPTU, ITBI e ISS, correto? Se voltarem a existir territórios, a União cumula os impostos estaduais com os federais. E se o território não tiver município, a União também cumula os municipais, correto? Correto. A União pode ainda instituir impostos residuais, mas só por lei complementar. Não depende de guerra, não depende de nada, pode instituir a qualquer momento. Só por lei complementar, tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos que já existem, e 20% da receita é destinada aos estados. E no caso de guerra externa, pode instituir imposto extraordinário de guerra. Basta a lei ordinária, pode ser por medida provisória, não tem problema. Tamo junto? Bingo! Galerinha, eu vou fechar aqui a transmissão, que eu vou entrar no avião.
Hoje de noite a gente começa com Rafa, um programa no Amo Direito, anotem aí, no Periscope do Amo Direito, vai ter todo dia a partir de hoje. Cada dia vai ser uma matéria, hoje começa com Rafa, ou vai ser constitucional ou vai ser ética hoje, vai começar com Rafa. Fecha comigo sábado com a revisaça de tributário, tá? E ao longo da semana vai ter trabalho com Juliana Monteiro, processo de trabalho com Isabelle Gravatar, administrativo com Cláudia Molinaro, penal com Cláudia Serpa e processo penal com Beatriz Abraão. No Periscope do Amo Direito, tá certo? Acompanhe as novidades no meu Instagram. Meu Instagram é @PedroBarreto, Portal F3. Tudo bem, Manaus? Só um segundo, galera. Deixa eu pegar minha passagem aqui. Estou fazendo uma aula aqui ao vivo. Vê se minha carteira está aí de identidade. Tá não? Então, não esqueçam de copiar. Estou atrapalhando a moça. Meu Instagram. Alguém pode digitar meu Instagram aí, por favor, na tela? Você pode chamar meu nome, é só pra galera que tá pensando que é mentira, né? Senhor Pedro Barreto. Tô aqui já. Ela vai chamar meu nome, que é sacanagem, já tô aqui, né? Obrigado, viu? Eu falei pro pessoal que chamar pelo nome a pessoa tem prestígio, né? Estamos chamando pelo nome. Atenção, senhor Pedro Barreto. Jesus te abençoe, viu? Ótimo trabalho pra vocês, um belo domingo, viu? Fiquem com Deus. Então, galera, meu Instagram é Pedro Barreto, Portal F3. Robert Bezerra, grande Robert, querido Robert, tá aí na área. Um beijo, Robert. Então, valeu, mãe. Tô aqui entrando também. Minha mãe vai me dar uma surra. Eu tenho quase 40 anos e minha mãe ainda quer me dar uma surra. Me dê surra não, mãe. Me encha de beijinho. Tô indo pra Manaus, fazer um voo agora de mais de 3 horas. Aqui, eu sei que você vai ficar puta comigo. Vou fazer no café da manhã, McDonald's. Não deu tempo, não. Saí de casa, eram 5h30 da manhã. Vai pro aeroporto Santos Dumont, embarquei no Rio. Posei aqui em Brasília. Bom, galera, é isso, ó. Bebê já partindo pro avião. Alô, galera manauara, já eu tô aí na área, tá bom? Eu vou fechar a live. Agora, ó, tá rolando ao vivo agora a revisão de processo civil no site do Portal F3. Quem não tá assistindo, corre pro site do Portal F3, tá certo? Beijo a todos, valeu mim, valeu galera, valeu Aguinaldo, vamos comer o tambaqui hoje aí, Renatão. Beijo, valeu Neto, beijão galera.